Como vão, meus amigos que estão aí do outro lado da telinha? Tudo bem com vocês? Meu muito obrigado por acompanhar o canal Vem Professorar. E hoje nós chegamos no último episódio que trabalha a obra Inovação na Sala de Aula. E a pergunta que nós fechamos o nosso último encontro foi a seguinte: por que o desempenho das escolas não é o esperado? Todas as escolas querem proporcionar uma educação de qualidade. Mas por que este desempenho não é aquilo que as escolas conseguem alcançar? Segundo o autor, essa é uma pergunta errada. Não é essa pergunta que nós devemos fazer. A principal pergunta que nós precisamos ter em nossas mentes é a seguinte: por que os alunos não estão aprendendo? Olha que diferente. Por que os nossos alunos não estão aprendendo? Porque ele diz o seguinte: o que deve nos preocupar é o desempenho das crianças. Esse deve ser o nosso olhar, esse deve ser o nosso foco. Então vejam, a partir dessa reflexão inicial, quebrando de deixe eu olhar o desempenho da escola e vamos olhar por que os nossos estudantes não estão aprendendo, já que são os nossos estudantes que precisam estar no foco, a gente tem a seguinte reflexão. A premissa básica da educação é que os estudantes, os alunos, deveriam estudar. Concorda? Eu, enquanto professor, você, enquanto educador, tenho certeza que concorda com essa premissa, de que os alunos deveriam estudar. Só que o autor nos lembra o seguinte: não é porque as pessoas devem querer fazer alguma coisa que efetivamente farão. Olha que interessante. Não é porque elas devem fazer que elas vão fazer. E a gente sabe muito bem isso. A gente vivencia isso dentro das nossas salas de aula. E aí ele fala a seguinte reflexão: os alunos, como os clientes, querem satisfazer suas necessidades. Então, olha, se a gente partir da premissa que os alunos e os clientes são iguais, cliente de uma loja, cliente de qualquer lugar, eles querem atender às suas necessidades. E o que é uma necessidade? Necessidade é um problema que a pessoa precisa resolver em determinada situação. Então, os estudantes, assim como os clientes, querem resolver os seus problemas. E por que muitos alunos se mostram desmotivados? Olha que interessante. Porque a educação não é uma necessidade para eles. Você já parou para pensar isso? Para o nosso estudante, a educação não é uma necessidade, não é um problema que ele precisa resolver. Olha que legal essa reflexão, e ele continua nessa linha. Por que muitos alunos se mostram desmotivados? E aí a gente acabou de ver. Porque a educação não é uma necessidade para eles. A educação é um serviço que eles podem contratar para atender uma necessidade, mas não é a necessidade. Olha que reflexão interessante. A educação não é a necessidade, mas a educação é algo que pode ajudá-los a atender uma necessidade. Mas, na real, qual que é a necessidade dos estudantes, dos nossos estudantes? Segundo o autor, os nossos estudantes têm duas necessidades principais, nessa fase de educação em que eles estão, desde crianças até adolescentes. Quais são essas duas necessidades que os alunos têm? A primeira, eles querem se sentir bem-sucedidos e progredir. Todo mundo quer se sentir bem-sucedido e caminhar, progredir. Então essa é uma primeira necessidade, se sentir bem-sucedido e progredir. E a segunda necessidade é querer se divertir com os amigos. É por isso que os alunos podem não gostar da sua aula, mas dos intervalos eles adoram. Por quê? Ali é o momento que eles vão se divertir com os colegas. Só que, quando a gente para pensar, quais são concorrentes da escola para essas necessidades? Porque vimos, para os estudantes a necessidade é se sentir bem-sucedido, progredir e também se divertir com os amigos. Só que a escola é um lugar que pode ou não atender essas necessidades. Por quê? Porque existem concorrentes. Quem concorre com a escola? Segundo o autor, quem concorre com a escola para atender essas necessidades básicas dos estudantes
são grupos e gangues. Abandonar a escola, eu não vou, porque eu me sinto bem sucedido fora. Eu tenho minha realização fora da escola. É fora da escola que eu encontro meus amigos. Comprar um veículo para passear, jogar videogame, ficar nos aparelhos eletrônicos. Então, olha que interessante. São todas questões que concorrem com a escola para atender às necessidades dos seus estudantes. Então, voltando a essa reflexão, a necessidade não é a própria educação. Ela é uma das várias atividades concorrentes, a maioria das quais não é educacional, a que os alunos podem recorrer para se sentirem bem-sucedidos e se divertirem com os amigos. Olha que interessante! E aí, a dúvida que surge é a seguinte: como as escolas se saem em comparação com esses concorrentes? Como é que a escola está, né, para atender essas necessidades? Aí a resposta é mal. Nós estamos mal para atender essas duas necessidades dos nossos estudantes, que é se sentirem bem-sucedidos e progredindo, e além disso se divertir com os demais colegas. E aí, o que o autor chama a atenção é o seguinte: todos os alunos podem ter a mesma motivação para o sucesso, ou seja, todos os alunos podem e querem se sentir bem-sucedidos. Porém, para alguns, a escola é um meio viável de atender essa necessidade. Então, para alguns alunos, a escola é o lugar onde ele sente que ele está progredindo e é um lugar onde ele se sente bem-sucedido. Já outros não se sentem ou não conseguem se sentir bem-sucedidos na escola. E aí, como é que eu faço diante dessa situação? Como é que eu atuo diante desse cenário? Como será a integração correta? Aquela que ajuda os estudantes a se sentirem bem-sucedidos todos os dias? Por quê? Se o desejo básico de todos os estudantes é se sentir bem-sucedido, a escola tem que proporcionar meios para que essa necessidade dos estudantes seja atendida. Porque nós vimos, a educação não é a própria necessidade em si dos estudantes, eles querem se sentir bem-sucedidos. E aqui o autor nos traz algumas respostas de como a escola pode fazer os seus alunos se sentirem bem-sucedidos todos os dias. Uma primeira proposta é o aprendizado baseado em projetos. Isso envolve trabalhos em equipe, dá um propósito para os estudantes, então é algo que ajuda eles a se sentirem bem-sucedidos. Além disso, outra proposta é o aprendizado online, que permita feedback frequente e em pequenas doses. Para quê? Para ele sentir que ele está progredindo e sendo bem-sucedido no seu caminho do estudo. Além disso, ele também sugere um software que também seria capaz de oferecer um conteúdo logo acima das capacidades do estudante, nem tão difícil ou fácil, que é uma forma de maximizar o aprendizado. Então são maneiras que o autor sugere para que as escolas atendam às necessidades dos estudantes de se sentirem bem-sucedidos, de progredir, bem como de proporcionar um ambiente onde eles estão em interação com seus colegas, com seus amigos, e aí a escola consegue ganhar frente aos demais grupos que estão ali ou situações que estão ali para tentar atender essas necessidades dos estudantes. E aqui a gente finaliza mais uma série de vídeos onde nós abordamos a obra Inovação na Sala de Aula. Eu agradeço imensamente a sua audiência e te aguardo no próximo vídeo onde continuaremos as nossas reflexões. Um grande abraço, tchau, tchau!